nossa querida afiliada, seja muito bem-vinda aqui à nossa nave espacial, né? Se você ainda não viu, não ouviu falar sobre a Madrinha Digital, está no lugar certo, né? Eu sou a Ju, né? Em breve a Mari já vai se apresentar também, essa é a Mari. E hoje a gente vai bater um papo assim bem legal, bem descontraído com vocês, e justamente para, né, a gente se apresentar, para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né, das coisas que a gente está criando aí, para poder te ajudar aí nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos. Se você quer começar a empreender, mas não está sabendo como, está meio perdida, né? Então, justamente esse canal vai te auxiliar com tudo isso. E aí, Mari, bem-vinda. Olá, afiliadas, sejam bem-vindas. Eu sou a Mari. Eu e a Ju estamos muito felizes de estar aqui hoje com vocês, né? A gente vai dar o nosso melhor aqui para ensinar vocês tudo sobre estratégias de vendas, sobre vendas, e vamos fazer o melhor para a nossa nave decolar. Isso aí. Então, já segue nós aí, já pode seguir o canal, né? Para você sempre ser avisada de quando a gente estiver aqui nas lives, então não perder nenhum conteúdo, né? E já ativa o sininho aí para não perder as notificações também, né? Muito bem, muito bom. A Madrinha Digital surgiu, né, com essa... A gente quis um íconezinho que simbolizasse essa transformação, porque o digital, ele é uma transformação muito grande, né? Independente do negócio que você tenha, se você vende Natura, Avon, lingerie, roupa, ou se de repente você ainda não vende nenhum produto, e se você trabalha ainda de carteira assinada em algum lugar para alguma empresa, né? A gente chama de CLT, você vai ouvir, a gente sempre vai falar, né, sobre essa sigla, que nada mais é do que a carteira de trabalho, né? Você, então, trabalhar, né, em forma de contrato com alguém, e que isso dificulta muito, né, a questão dos seus horários, você muitas vezes não tem essa flexibilidade, passa o dia inteiro fora, né, e às vezes não está muito bom o seu trabalho, aquilo que você faz, talvez você acredite que tem novas ideias, que tinha outras oportunidades para fazer ali no seu negócio, outras coisas inovadoras, mas que não tem espaço para fazer isso, né, então talvez empreender seja o melhor caminho, né? Ao invés de prestar esse serviço para alguém, você própria começar a fazer, né, Mari? A gente trabalhou muito tempo, né? Eu e a Mari como CLTs, né? E a gente sentiu muito isso na pele, né? Muitas vezes a gente tem boas ideias, a gente quer transformar o lugar onde a gente trabalha, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade, né, Mari? Sim, a maior dificuldade, né? Quando a gente não tem o nosso próprio negócio, a gente não tem autonomia, né? A gente sempre vai ser subordinada. E às vezes a própria equipe de trabalho também não proporciona muito isso, né? Às vezes você tem um colega de trabalho aí que é aquela pessoa negativa, que suga suas energias, sabe? Então, isso acaba sendo muito desgastante, né? E quem tem filho, por exemplo, quer passar a maior parte do tempo, né, tendo esse contato mais direto, participando ativamente aí das rotinas do filho, né? E muitas vezes, se você tiver um trabalho sem flexibilidade de horário, das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, ou pior, né? Muitas vezes você até tem folgas eventuais durante a semana, mas enquanto está todo mundo passeando no final de semana, todo mundo descansando, você tem que trabalhar, né? Então, tem alguns tipos de trabalho que é essa questão, assim, final de semana, enquanto todo mundo está aproveitando, você precisa trabalhar, né? Ou seja, para fazer uma renda extra, ou até mesmo porque o seu trabalho é assim, né? E sem contar as pessoas que às vezes trabalham no turno inverso, né? Então, no período noturno, que também passar uma noite inteira sem dormir, por mais que você pense, depois eu vou ter, né, descanso no outro dia, mas não é a mesma coisa, né? Então, para todas vocês, né, que estão se enxergando nessas condições, nessa situação, então você está no lugar certo, né? Porque aqui a gente quer te convidar, te inspirar a ter o seu próprio negócio, né? Independente de qual seja ele, do que você vai vender, de qual produtos você vai começar a trabalhar, mas que você tenha boas ideias, né?
Inclusive, a gente preparou a segunda aula já falando, né, de uma grande mulher, né, brasileira, dona de uma grande empresa, né, e que a gente vai pegar algumas estratégias que ela utilizou lá na época dela, lá no comecinho, para te inspirar, para te fazer pensar fora da caixa, né? E não vou dar mais spoiler da segunda aula, mas vai ser muito legal, né? E justamente por pensar dessa forma, né, de querer te convidar a pensar fora da caixinha, né, ter ideias, que muitas vezes as pessoas não vão acreditar na sua ideia, né, muitas vezes as pessoas vão achar que você vai estar viajando, né, que nada disso que você está falando faz sentido, né, mas a gente hoje entendendo um pouco mais sobre a história, né, das grandes empresas, das grandes marcas, o principal, né, o que fez essas empresas crescerem tanto foi justamente isso, ter pessoas que pensavam fora do padrão, pessoas, né, que tiveram ideias inovadoras, né, e isso fez com que a marca se diferenciasse depois de tantas outras e saísse na frente, né? E talvez você esteja pensando, mas eu não tenho a pretensão de ter uma grande empresa, de construir um império. Talvez não, mas eu vou te dizer, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né, Mari? Sim. Então, por que não sonhar grande, né? A gente tem que pensar grande e atrair coisas grandes. E as coisas vão acontecendo, né? Às vezes você não tem uma intenção de ter uma grande empresa, mas conforme você for trabalhando, as coisas vão acontecendo para aquilo se tornar realidade, né? Então, isso é fundamental, pensar sim grande, né? Não ter limite. É. E poucas pessoas vão te apoiar no teu sonho, mas você precisa acreditar neles. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. E pensar que nada vem assim de uma vez, né? Eu vou então começar a empreender hoje, os clientes já vão bater na minha porta, eu já vou vender tudo que eu tenho e já vou ficar rica. Não, né? Isso é um E o processo. sonho é individual, né? Cada um tem o seu sonho. Eu sonho uma coisa, você sonha outra, mas você acredita naquele sonho, né? É o seu sonho, você vai fazer acontecer. Porque se eu te falar, mas não fizer nada, ele vai ficar só no papel. Eu vou sonhar a vida inteira e realizar, né? A gente É. tem que procurar realizar esse sonho. Exatamente. E já que nós estamos falando de sonhos, eu já quero aproveitar para mostrar para vocês aqui, ó, esse quadro, tá? Depois a gente vai colocar ele ali embaixo dessa aula, com mais detalhes para você ver. A gente fez ele no Canva, né? Mas você pode fazer aí na sua casa, e é muito importante que você faça. Ele se chama Mapa dos Sonhos. Já ouviu falar? Se não ouviu falar, a gente então vai te inspirar a fazer o seu mapa dos sonhos aí, que nada mais é, né, do que você materializar todos os seus sonhos através das figuras, das imagens, das palavras que você escreve, né? E aqui, como eu disse, a gente fez no Canva, mas se você não utiliza o Canva, não sabe o que é isso, não tem problema. Pode pegar jornais, revistas, né? O que você tiver em mãos aí, e comece a pensar em tudo aquilo que você deseja, né? Daqui um ano, daqui 10 anos, como é que você enxerga a sua vida daqui um tempo, no futuro, né? Talvez você vai dizer, eu me enxergo, né? Daqui uns anos, eu quero fazer uma cirurgia, né? Eu quero botar silicone, eu quero emagrecer, fazer uma bariátrica, né? Então recorta lá o corpo de uma mulher, de uma modelo bonito, aquele corpo, né, que você deseja, que você sonha, coloca ali, cola num papel. Depois vai pensar como é que vai estar a sua casa, né? Você pretende continuar morando nessa casa? Não. Onde é que você quer morar? Então, recorte também essa casa, coloque ali a casa dos sonhos, né? Então, enfim, vá pensando em tudo aquilo que você deseja, né, daqui a algum tempo, e vá colocando ali, e vá escrevendo, né? E deixe depois num lugar sempre visível, né? Onde você sempre possa olhar e se lembrar do seu sonho, da sua meta, né? Quando as coisas estiverem difíceis, quando talvez você não estiver conseguindo aqueles resultados que você deseja, você vai olhar esse teu mapa dos sonhos e vai reacender aquela chama, né? E além de tudo isso, quando a gente deixa escrito, quando a gente coloca mesmo, né, as imagens, enfim,
além disso ser um estímulo para nós, para que a gente corra mais atrás desses nossos sonhos, é uma forma também que o universo tem de conspirar a seu favor, né? Então, é como a lei da atração, né? A lei da atração, tudo aquilo que você pensa, que você emana boas energias, acaba atraindo, né? Então, dessa forma, isso acaba sendo um imã, né? Para que as suas ideias, para que os seus sonhos aconteçam, né? E, enfim, né? Você começa a trabalhar para que ele seja possível, que ele saia ali do papel, né? E ele se torne realidade. E após se tornar realidade, você vai parar de sonhar? Não, né? Você vai depois fazer um novo filtro dos sonhos, com outros sonhos, com coisas, né, que você talvez já tenha alcançado tudo isso e vai alcançar coisas ainda maiores, né? Então, bem importante você fazer esse filtro dos sonhos aí na sua casa, né? Para você sempre estar olhando, deixa num lugar visível, né? Eu tenho ele aqui, né? Aqui na parte onde sempre aparece a câmera aqui no escritório, para não me esquecer dele, né? Sempre me lembrar dele quando a gente estiver quase pertinho de alcançar tudo, pensar que eu tenho que fazer um novo, né? Então, é uma E inspiração mesmo. lembrando que a gente está no final do ano, né? A gente já está em novembro. Geralmente a gente começa as nossas metas em janeiro, então já está na hora, né? De vocês pensarem, ó, o que eu quero para 2023? Quais são minhas metas? Porque a gente tem que sonhar, né? O que nos move são os nossos sonhos. Se a gente não tiver sonho, como que vai ser? Como que você vai preparar o futuro para 2023 se você não sonha? Que seja aquela viagem que você quer fazer em família, que seja uma roupa bonita que você quer comprar, trocar de carro, né? Então, você tem que ir aí já pensando o que é que você quer realizar em 2023, né? Já põe, já tira foto ou procura inspirações na internet, já monta seu mural, né? Que isso vai te dar força para 2023 você poder começar a realizar todos eles, né? É isso aí, maravilha, né? Bom, e voltando à nossa história, né? Como eu estava contando para vocês, eu no final do ano de 2021 eu comecei a estudar sobre marketing, né? Comecei a estudar então sobre o mercado digital, sobre todas essas possibilidades que existem ali, né? E como à medida que fui aprendendo, né, já comecei a praticar algumas coisas, já fui atrás dos primeiros clientes, né? E uma das coisas que eu sempre ouvia, né, era às vezes alguma loja de roupa, algum lugar assim mais próximo, né, de casa, enfim, pessoas que tinham mais contato. As pessoas diziam, ah, pois é, eu vejo assim o marketing como uma coisa importante, mas nesse momento eu não posso contratar os seus serviços, né? Porque a minha margem de lucro ainda é pequena, né? Eu não tenho condições de pagar uma pessoa, um freelancer, uma agência, né, para fazer esse tipo de serviço para mim. E muitas vezes elas não tinham nenhum Instagram, né? E imagina, em 2021 era um momento que ainda existia a pandemia bem forte, né? Ainda algumas cidades estavam com lockdown, estavam, né, passando por muita dificuldade, UTIs lotadas, enfim, uma grande dificuldade, né? E essas pessoas viam cada vez mais situações onde chegava o final do mês, né? E elas não tinham de onde tirar o dinheiro, às vezes, para pagar o aluguel do lugar onde elas estavam, né? Quem tinha loja física, por muito tempo fechado, tiveram que demitir funcionários. Então, foi um momento muito complicado, né? E como eu fui vendo toda essa situação, inclusive meu marido, né, meu esposo trabalha com vendas, então a gente também sentiu o baque da pandemia, né, na pele. E toda essa questão me fez pensar em quantas pessoas, né, além dessas que são vizinhos, assim, que moram por próximo de casa, quantas pessoas mais não estão nessa situação? Outras que ficaram desempregadas, né? E que precisavam continuar sobrevivendo, precisavam continuar fazendo as suas vendas, né? Mas a gente sabe que se não estão na internet, fica muito mais difícil. Não é que a internet seja o único lugar para se vender as coisas, não é isso. Mas ela é uma parte muito importante, muito especial, né? Porque ali você consegue uma quantidade muito maior de pessoas todos os dias, olhando os seus produtos, né? Conhecendo o seu serviço, aquilo que você faz. Então é uma grande oportunidade. A gente não pode deixar as oportunidades passarem, né?
E foi daí que surgiu, né, essa ideia de a gente construir a madrinha digital, né, que justamente esse nome madrinha vem com esse sentido mesmo da palavra. Quando a gente é convidado a batizar uma criança, né, a gente se compromete naquela celebração de que a gente vai fazer parte, né, da educação, do crescimento daquela criança, né, a gente vai estar ao lado dos pais, né, para todos os momentos. Essa é a ideia principal, né? E quando a gente pensou e estruturou a madrinha, era justamente isso que a gente queria fazer, porque muitas pessoas não tinham a menor ideia de como é que funcionava a questão, questões de ferramentas, questões práticas, questões, né, enfim, de pensar mesmo no seu negócio como um todo. E, e aí a gente teve essa ideia, porque uma vez que eu não conseguiria prestar esse meu serviço individualmente para muitas pessoas, né? Hoje, sendo social media, a gente consegue atender 4, 5 pessoas no máximo, né? Fazendo gestão de tráfego, talvez um pouquinho mais, mas ainda assim são poucas pessoas, né? E às vezes o valor que a gente cobra acaba sendo muito caro para a pessoa, não tem condição. Então, a gente pensou nesse sentido de poder auxiliar, né, que a pessoa consiga depois fazer ela própria, né, o seu próprio marketing, né, as suas próprias coisas, as suas próprias artes, editar os seus vídeos, né, para que ela consiga se posicionar ali nas redes sociais e, claro, conseguir mais clientes todos os dias, né. Então, o símbolo da nave espacial significa isso, que a gente quer te levar para esse lugar ainda desconhecido, mas que é um lugar muito próspero, é um lugar que tem espaço para todo mundo, que não precisa ficar, né, aquela disputa como a gente vê hoje no mercado, né, um querendo vender é, mais barato que o outro, e aí acaba não colocando o valor que precisa ser colocado, não digo o valor só de dinheiro, né, mas a questão mesmo de valorizar o seu trabalho, né, de mostrar para as pessoas o que você faz, de uma forma que seja mais atraente, porque isso é o marketing, né? É saber vender sem vender, né? E é justamente essa proposta que a gente tem, né? E até vou pegar aqui um dos símbolos que a gente vai sempre usar, ó, é a taça, tá? Depois a gente vai fazer um brinde no final. A taça justamente simboliza a questão das comemorações. A gente sempre tem que comemorar as nossas conquistas, as nossas vitórias, né? Toda grande celebração, ela é comemorada com um brinde, né? E justamente por isso a gente escolheu a taça, porque sempre que vocês colocarem em prática aquilo que a gente está dizendo aqui, que vocês aplicarem, que vocês se dedicarem, estudarem, vocês vão ter sucesso. E a gente quer comemorar e quer brindar com vocês cada vez que vocês, né, conseguirem alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Né, Mari? Quando a gente E escolheu o essa questão. sucesso de vocês é o nosso sucesso, porque a gente quer criar uma comunidade de mulheres, né? Esse é o objetivo da madrinha, né? Muito mais do que levar só um conhecimento, é ensinar que vocês cresçam e aprendam a caminhar sem nós, né? A gente quer dar as ferramentas que vocês caminham e que comemorem sempre as vitórias com a gente, claro, né? Isso aí. E a Mari, conta um pouco, Mari, como é que foi a tua trajetória? Sim, a gente sempre teve um sonho de empreender, né? A gente sempre falou que um dia a gente ia abrir algum negócio, ia fazer alguma coisa. E eu sempre gostei, eu sempre trabalhei como CLT, mas a minha formação acadêmica foi em administração, porque eu já pensava que algum dia eu ia construir alguma coisa, que eu ia ter meu próprio negócio. Porque eu sabia que minha trajetória não seria na CLT. Eu só não sabia o que ainda, né? E eu sempre tive um sonho de fazer rinoplastia, e aí foi onde eu comecei tudo a procurar na internet sobre renda extra, como eu poderia complementar a minha renda, né, para mim conseguir o dinheiro para fazer a cirurgia. Então, nós estávamos na pandemia, todo mundo em casa, e eu comecei a ver a internet, né, procurar renda extra e vi todo mundo falando do tal do marketing digital, né? E aí eu fui procurar saber mais, e aí começou que eu vi um curso, né, que até é
de uma moça muito importante aí na internet, né? Que é a Ana Tex, que a gente viu o treinamento dela, que falava com mulheres, né? E daí em diante eu comecei a seguir esse conteúdo, comprei alguns cursos e fui ser social media, né? Eu comecei a prestar serviço para algumas amigas e fui tendo um dinheirinho extra até que eu consegui realizar o sonho de fazer a cirurgia, né? E aí, em diante, eu ainda continuei na CLT. No começo do ano, eu decidi me desligar da empresa onde eu trabalhava e me dedicar totalmente ao marketing, né? E aí eu comecei também como afiliada, né, que é revender cursos, né, de outras pessoas, e gostei bastante também. E aí no meio mais ou menos desse ano, eu e a Ju tivemos a ideia, né, de montar a Madrinha Digital com o intuito de atingir esse público, que são as revendedoras que muitas vezes não têm condição, né, de pagar uma pessoa para prestar esse serviço. E deu muito certo, né? Porque a gente sabe a nossa realidade, né? Hoje, das pessoas às vezes saem na CLT, não é feliz, muitas mamães, né? Que às vezes perdem o emprego por ser mãe, né? Não ter como, às vezes o filho está doente, você queria ficar em casa com ele, mas não tem condições, né? Então, o objetivo da madrinha, ela foi pensada e estruturada para você, né? Que é mãe, que tem um sonho de empreender, mas não sabe por onde começar ainda, e trilhar esses caminhos com vocês e estar tá sempre aqui apoiando, ser madrinha, né? Que é realmente essa é a função nessa caminhada. Foi aí que tudo começou. É isso aí, maravilha, né? E então, meninas, importante vocês sonharem, né? Importante vocês sonharem, independente da profissão que você tem hoje. De repente você pensar, mas eu talvez tenha uma formação acadêmica, né? Eu tenho uma faculdade, eu estudei tanto para isso, e agora de repente eu vou abandonar, né? É, de tempos em tempos, eu acredito que o mundo ele passa por uma transformação. E essa pandemia, ela não veio à toa, né? Alguma coisa ela precisou nos ensinar, né? Quais são os ensinamentos que a gente conseguiu absorver, né? Tanta gente morreu, tanta gente perdeu familiares, perdeu emprego, né? E nós todos que estamos aqui somos sobreviventes de uma guerra, né? Porque foi uma guerra mesmo com esse vírus mortal, né? E quando a gente é um sobrevivente de guerra, a gente precisa reconstruir a nossa vida, nossa casa, nossa forma de pensar, né? E tantas outras coisas. Então, talvez seja o momento de você fazer essa reflexão, né? Se você está nesse novo momento, se a humanidade vive hoje um novo momento, né, com uma outra consciência, talvez seja o momento de você fazer essa mudança. Não que você vá abandonar suas coisas que você faz hoje tudo de uma vez e em busca, né, de começar uma coisa nova e que tudo vai ser uma mil maravilhas. Não é bem assim. Mas que você vá amadurecendo essas ideias, né, que você vá trabalhando pelos seus sonhos, que você vá estruturando isso aos poucos. De repente, se você consegue conciliar o CLT e estudar, né, e fazer, né, então, alguns cursos, se aperfeiçoar, porque hoje o que muito eu vejo, né, é que as pessoas acham que as profissões que não exigem curso superior são profissões que não se precisa estudar, né, que você pode fazer de qualquer jeito e é isso aí, é só uma renda extra. Na verdade, não é, né, as pessoas que têm sucesso vendendo produtos mesmo, coisas físicas, e ganhando dinheiro com isso, são pessoas que se dedicaram, que se estudaram. Vou pegar um exemplo bem claro para vocês, tá? Bem simples. Tem muitas mulheres que às vezes trabalham fora, enfim, tem esse emprego CLT, mas vende Natura, por exemplo. Mas ela vende aqueles produtos no sentido de que é só, vou mandar a revista, o link da revista para as pessoas, porque hoje é tudo digital, né? Então vou enviar o link das revistas e a pessoa que comprar, comprou, né? Isso aí é um extra só que eu faço todo mês. E ela não dá a importância necessária para isso. Ela não estuda sobre os produtos da Natura. E aí, se você pergunta para ela, olha só, eu queria comprar um perfume que tivesse um tom amadeirado, né? Que tivesse um cheiro mais amadeirado. Ela vai ficar te olhando,
E ela não vai saber que perfume te indicar. E a outra concorrente dela, né, talvez já tenha estudado sobre os perfumes e saiba me indicar um perfume que vai ter essa nota, essa fragrância que eu estou buscando. Então, ela perdeu a venda e a outra ganhou, né? Então, às vezes, são coisas simples, mas você precisa se dedicar, né? Você precisa aprender. Aí eu vou comprar um vestido, talvez você venda roupa. E eu vou te dizer, olha só, eu quero comprar um vestido que não tenha viscolaicra, tá? Não quero um vestido com viscolaicra. Você vai pensar, mas o que será que é viscolaicra? Que tecido será que é esse? Aí você vai olhar, vai pegar as etiquetas, né? Vai ficar um tempo pensando, até me dizer que não tem o vestido, ou então vai me indicar um vestido que talvez não seja o tecido que eu estou esperando. Perdeu a venda? Perdeu o cliente? Então, assim, são coisas muito simples, mas a gente precisa aprender a estudar. Porque no futuro, as profissões que não dependem disso aqui, ó, vão deixar de existir. Um claro exemplo disso é o caixa do supermercado. Você chega no supermercado com as suas compras, a pessoa, o atendente, vai te dizer bom dia, boa tarde, boa noite, crédito ou débito? São as perguntas. Isso, perceba, pode ser automatizado. Um robô pode perguntar isso. Ou mesmo uma tela, touchscreen, né? Você pode colocar ali. E aí, vai bipando. Bip, 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 vai passando. Depois, ela vai te perguntar, CPF na nota? Sim ou não? E pronto. Você passa o cartão, paga, e ela agradece e você vai embora. Entende? E aí, depois, daqui a um tempo, se deixarem de existir esses caixas de supermercado, as pessoas vão começar a dizer o seguinte: ai, mas olha esse governo. Ai, mas olha o que fez essa pandemia. Ai, quanta gente desempregada, como hoje muitas pessoas que trabalhavam antes dentro de ônibus, de coletivos, né? É, como pessoas que, cobrador, né? Trocador, enfim, dependendo da região onde você está no Brasil, mas eram chamadas aquelas pessoas que recebiam dinheiro dos passageiros, né? De cobrador, trocador, enfim. Hoje, muitas linhas optaram por não ter mais esse tipo de profissional, porque as pessoas, na maioria das vezes, elas já têm um cartãozinho, né? Então, ela entra, dá bom dia para o motorista, passa o seu cartão e pronto, entende? Então, todo mundo que é caixa de supermercado, todo mundo que é cobrador de ônibus, tem que pensar que esse momento do fim vai terminar. E que esse é o momento ainda de você começar a pensar, não a parte negativa, que você vai ficar desempregada, que você vai ficar sem dinheiro, não. É o momento de você pensar que agora talvez seja a grande oportunidade de você estudar aquilo que você gosta, que você sonha. Talvez você tenha os seus sonhos. Cadê os seus sonhos? Está guardado dentro do baú. É o momento de resgatar todos esses sonhos. Quando a gente é criança, a gente não fica dizendo, quando eu crescer, quero ser médico, quero ser bombeiro, quero ser isso, quero ser aquilo. Cadê os seus sonhos? Aí, quando a gente fica grande, quando a gente cresce, né, chega na vida adulta, a gente começa a se adaptar, né, àquilo que o mercado tem para oferecer. E aí, nessa adaptação, a gente vai se mutilando, a gente vai cortando, podando os sonhos e vai guardando eles dentro de um baú, né? Talvez o mundo tenha feito isso com você, mas esse é o grande momento de você abrir esse baú e pegar esses sonhos e estudar e batalhar por eles e pagar o preço deles, se é estudar mais sobre aquele assunto, né? Se é você se especializar, enfim, não sei qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho, você sabe, né? Então, essa é a grande oportunidade que você tem de fazer isso. E a gente, claro, vai estar do lado de cá torcendo para o seu sucesso, torcendo para que você se liberte desse teu serviço, desse teu emprego, né? Seja lá o que você está fazendo hoje da vida e que você seja feliz, né? Que você enxergue todas essas situações que vão acontecer num futuro próximo e já se prepare, né? Porque no futuro, um futuro muito próximo, o que vai valer é aquilo que está aqui, ó. São as ideias, são as boas ideias, é pensar fora da caixa, sabe? É fazer o que ninguém está fazendo, sair do efeito manada, né? O efeito manada é quando
né? Tem um estouro de boi, vai todos os bois correndo no mesmo caminho, né? Então, se você todo mundo correr no mesmo caminho, vai chegar um momento que não vai ter comida para todos os bois, não vai ter água para todos os bois matarem a sede, né? Então, você tem que ir pelo lado contrário e assim você vai ter sucesso, né? Né, Mari, não é isso? E não espere a aposentadoria para ser feliz, né? Que a grande ilusão de muita gente, quando eu aposentar eu faço. Quando eu aposentar eu vou curtir os meus netos. Quando eu aposentar eu vou viajar. E aí se aposenta, às vezes você fica doente e não pode aproveitar nada disso, Exatamente. né? Então, vamos Então fazer um não brinde. tem ilusão. É, vamos fazer um brinde, então, né? Em comemoração a essa primeira aula, esse primeiro encontro. Não vou chamar de aula, vou chamar de encontro, né? E o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter aqui, né? E seja muito bem-vinda, né? Tchim, tchim.